Ei, gente, tudo bom? Vou esperar um pouquinho, tá? As pessoas chegarem. Nossa convidada já chegou. Isso, coloco ela aqui. Ei, Fernando, tudo bom? Bom te ver. Falar aqui com a minha prima que tá na hora. Ei, Roberta, tudo bom? Tudo Gente, vai me jóia? falando aí se o vídeo tá legal, porque tá cheio de gambiarra aqui em casa, sabe? Eu tô sem tripé e tá carregando, então pode ser que o telefone caia, eu coloco de novo no lugar. E eu tô com um cachorro latindo aqui do meu lado, querendo minha Põe ele atenção. no seu colo, faz um carinho aí nele, Fabi, que ele sabe. Tá dando para ouvir, sim. Eu também estou numa gambiarra. Eu peguei um livro aqui para colocar o tripé um pouquinho mais alto. Vamos ver se não vai acontecer nenhum acidente, né? E, Mas Fabi, bom vamos ter você esperar. aqui. Obrigada, querida. Esperar um pouquinho, É, né? né? O pessoal ia entrando. É a primeira vez que eu faço live nesse horário, né? Eu te falei que geralmente eu faço mais cedo. Assim, Sim. Mas mas o assim, horário é bom. Hum. eu acho que quem tinha que trabalhar, quem tinha que fazer alguma coisa já fez, então vai chegando. É, Tô E de tentando. todo. Tá ajeitando ainda. E de todo jeito eu salvo, coloco no IGTV e Uhum. coloco no YouTube e depois viro um texto para minha página. Legal. Então, assim, as pessoas ficam. Tem todas as informações de todo jeito. Se não tiver tempo para ver o vídeo, tem como ler. E eu sempre chamo, né? Porque não dá para escrever tudo que a gente falou aqui, Uhum. né? Então a gente vai falando. Deixa eu ver se eu pego esse bichinho aqui. Tá. Vem cá. Mas eu gosto das lives porque a gente pode interagir, né, com as pessoas. Então, a gente pode Isso. responder as perguntas. É, eu acho muito gostoso. Mas dá para todo mundo, né, passar depois para os amigos, para quem for, para eles assistirem depois. E se quiserem, podem mandar no inbox, né? Alguma Exatamente. pergunta que tiverem, tudo Eu mais. aprendi, eu aprendi um recurso aqui bem recentemente, né? Tem um quadradinho aqui com ponto de interrogação, que são as perguntas. Eu nem sabia para que era aquilo. Aí eu Sabe o falei, que que eu vivendo e não sei? aprendendo. Eu não sei colocar o tema, você sabe? Não. Pois é, porque tem como a gente colocar o tema que a gente está falando, então a gente pode ir mudando sempre o tema. A gente vai chegar lá. Nós estamos no caminho. É, se alguém aí que tá conectado souber, pode passar a dica aí pra gente, Ah, é, tá? pois Pode é. explicar. Ô, Lúcio, o Lúcio deve saber. Tudo bem, querido? Estão É o meu sabendo. amigo que trabalha com turismo. Ó, Deve estar legal. passando um perrengue agora. Pois é, né? Hoje abriram as lojas de viagem, né? De pacote de É? viagem. Ah, Eu, o meu não era turismo, mas não deixava de ser, que era viagem, uhum, mas acho muito difícil retornar tão cedo, concordo. né? Mas assim, deixa eu só falar algumas coisas aqui, porque tem muita gente, a gente que Então, não vai. conhece, Ah, né? As constelações familiares, nunca ouviu falar. Ontem, ah, devido à sua informação, né, o seu convite, eu acabei participando de uma, né? Pude ver como funciona. E, gente, e online, né, e Fabi? online. Tudo online. É impressionante. É impressionante. Sinceramente, eu já tinha ouvido algumas pessoas falando, eu Uhum. já tinha. Ei, Melanie, tudo bom? Eu já tinha, já tinha sido recomendado para mim fazer uma constelação, mas eu nunca tive a oportunidade, nem tive a oportunidade de ver. Eu sabia que a gente podia participar, ver, mas nunca tive. Ontem
devido ao seu convite, eu consegui participar de um IV e fiquei assim impressionada, né? E eu queria muito falar uma coisa que hoje eu acho que não vai dar tempo de falar Sim. de florais, de reiki. Eu vou aproveitar você para sugar o máximo do que é constelação familiar Mas a gente aí. marca uma outra live para eu te entrevistar e você Ótimo! flores, não é? Ei, E, Ana, minha priminha linda, lá de Brasília. Gente, não tem ó, nada mais maravilhoso, né, Fabi, que está acontecendo agora. E isso. é totalmente sistêmico, né? Assim, a gente está todo mundo conectado, cada um em um canto do mundo. Tá todo mundo se verando, tentando ver o lado bom disso tudo que está acontecendo e crescendo com isso. É, É muito fantástico. Então, assim, eu reaproximei de muita gente que não está próximo ao meu lado, né? Eu reaproximei de muita gente por causa disso. ai, Porque a gente tá tanto nas redes sociais, fazendo as lives, montando cursos, fazendo atendimento online, que acaba que a gente está reconectando com muita gente. Está sendo muito bom. Uma pessoa me respondeu uma vez, até nervoso. Oh, desculpa, gente, eu falei, você vai cair, tá? Ah, eu postei alguma coisa falando do o que o corona trouxe para a gente, que trouxe muita coisa boa, assim, um olhar interno, sabe? E aí a pessoa ficou brava. Como assim? Depende do seu olhar, né? Se você olhar com maus olhos, o que seja, não vai ser bom, não tem como. nada, né? Então a gente tem que olhar, mudar como a gente olha para aquilo, né? Então, assim, o que eu queria, eu dei uma pesquisada, né, como que eu peguei uma definição até do Ministério da Saúde mesmo, Ei Edmundo, tá? Então, assim, eu acho que antes de tudo é a gente colocar aqui que a constelação familiar, ela é uma terapia integrativa, tá? Breve, Ah, ela tá ali na regra do Ministério da Saúde, do à sim, noite, para te ajudar, né? Que o SUS pode oferecer. exato. Então, assim, a gente não está falando coisas aqui de além, Não, de nada. A gente está falando de coisas que são cientificamente comprovadas, né? sim. E que trazem benefícios para gente. Oi, Nayara. Então, assim, eu quero muito colocar isso, porque eu acho que esse coronavírus aí, ele está trazendo modificações nas pessoas, né? Se a gente for ver aquele vídeo que você me mandou lindo, isso aqui está vindo para modificar o mundo, né? E Mudar o a nosso gente está olhar. tendo. Oi? Mudar o nosso olhar. É. Então, assim, a gente está tendo uma oportunidade de evoluir, Sim, né? Então, eu acho que essas terapias aí que a gente está trabalhando, que são integrativas, elas vão trazer elas vão trazer muitos benefícios aí nessa nova jornada, nessa nova era que está começando aí com essa pandemia que veio e assustou todo mundo. Né? Então, de acordo com o Ministério da Saúde, com o Conselho Nacional de Saúde, a constelação familiar é uma técnica de representação das relações familiares que permite identificar bloqueios emocionais de gerações ou membros da família. E aí eu passo a bola para você, né? Que é quem mais entende. Se você quiser se apresentar também, Roberta, fique à vontade, gente. O Instagram dela é beta.saudesistêmica. Então, quem quiser depois constelar, pode entrar em contato com ela, tá bom? exato. Obrigada, Fabi. Ó, eu nunca, pela primeira vez em todas as lives que eu fiz um script, tá, para me ajudar. Então vai ser uma super live, eu não vou esquecer de nada, nada vai passar.
Eu achei muito interessante essa que você buscou entender um pouco, Fabi, das constelações. E é isso, não é mágica, não é espiritismo, não é uma coisa que a gente vê, ela é bem palpável, sabe? E tem ajudado muita gente. A gente pode trabalhar com família, em relacionamentos, a gente pode trabalhar em empresas, a gente pode trabalhar no sistema de saúde, a gente pode trabalhar no judiciário, que tem ajudado muitíssimo, tem diminuído muito o tempo dos processos, tá? Os processos estão andando muito mais rápidos com as constelações, porque tem uma mediadora que trabalha ali na mediação de conflitos com direito sistêmico. Sistema por quê? Que a gente trabalha com todo. Não tem como a gente só olhar um lado. A gente tem que olhar o todo, tá? Eu até tinha feito uma anotação aqui. Eu tenho aqui as palavrinhas, mundo sistêmico, o que é isso, né? As constelações, as ordens do amor. Isso. O mundo sistêmico, ele tem os 4 pilares, que é o biológico, cultural, social e familiar. Então, ser sistêmico é simplesmente olhar para o todo, olhar para o outro. Porque a gente está todo mundo interligado, não tem como a gente viver só, tá? Então, isso é ser sistêmico, ter um olhar de compaixão, ter um olhar com amor, de inclusão, que é muito importante, sem julgamentos, porque não adianta a gente ficar julgando o outro, cada um tem o seu olhar. E depende da maneira com que a gente olha, né? A pessoa pode achar, eu tô certa. Porque... É a experiência, né? Ou os nossos passados, né? nós vamos falar disso. Então, para quem não conhece, as constelações, elas sempre existiram. Assim, sempre não. Desde 1800 e alguma coisa, já começaram a falar sobre as constelações. Só que quem trouxe à tona, quem acendeu a luz, foi o Bert Hellinger, tá? Na Alemanha, o Bert Hellinger, ele foi seminarista e estudioso. Ele é alemão, ele até participou da guerra do lado nazista, ele tem muita experiência. É um teólogo, ele passou por todas as terapias que você puder imaginar, até ele chegar nas constelações. Mas quando tudo veio à tona, quando ele realmente montou a dinâmica das constelações, foi quando ele foi como seminarista na África, numa tribo de Zulus. Ele começou a observar como que aquele sistema deles ali funcionava, e funcionava bem, como que tinha ordem. E daí ele foi tirando as constelações. E voltou, né, para o Ocidente, começou a atender e levar para todos os países. E o Brasil foi um dos primeiros. Tá? Ah, foi aqui? Foi. O Brasil foi um dos primeiros países que ele veio e que começou a mais as constelações familiares. Então, assim, o Bert, ele tem várias vertentes. Ele trouxe muita coisa de vários tipos de terapia. Ele trouxe a fenomenologia, que é um fenômeno, a gente observa o fenômeno que acontece ali na nossa frente. O psicodrama, que antigamente era um teatro que era feito, por exemplo, da nossa família. Você ia na terapia, aí o terapeuta montava um teatro da sua família para você assistir. Então ele foi tirando de várias coisas. Tem um campo morfogenético, que hoje tem a epigenética, que a gente acredita que ali em volta das nossas células tem muito mais que simplesmente o que está lá dentro. Tem um campo ao entorno, que é a nossa memória genética. E aí vem tudo que aconteceu nos nossos antepassados e tudo mais. E só te cortando, só para quem não sabe muito, isso aí
pelo menos é bem recente. Para mim, é o Bert Hellinger. Quem não sabe, ele faleceu tem pouquíssimo tempo, Ano não tem passado. nenhum ano, né? Ele Então, constelou até o ano passado, 92 anos de idade. E eu adoro falar isso, que ano passado ele fez uma constelação com a relação dele e da mãe dele. Então, assim, ele com 92 anos, um cara super estudioso, quem trouxe à tona as constelações familiares, ainda tinha questões para olhar. Muita gente, Fabi, fala de cura. Assim, é importante também eu falar para vocês que eu não sou dona da razão. O que eu tô falando são as minhas percepções, tá? E eu vou começar a falar da minha percepção de cura. Não tem cura, assim. O que a gente tem é um caminho. A gente vai sempre evoluindo, evoluindo, evoluindo. Tanto que tem doenças que voltam. então assim, pelo que eu senti ontem do que eu vi, né? Sim, Eu acho, me corrija se eu estiver errada. claro. Pelo menos na que eu tive, que eu pude presenciar, o que eu Sim, senti é descobrir de onde vêm os nossos problemas. sim, os Talvez nossos. de uma forma mais rápida do que Uhum. anos de terapia. É uma As- terapia breve. A gente Então, chama. assim, é Uhum. rápida, né? Sim, Você enxergar aquilo que você nem inconscientemente, você faz aquilo inconscientemente e sim. você não enxerga. Então, o que eu senti da constelação familiar foi ela desvela, né? Ela tira o véu dos meus olhos, do meu rosto, Uhum. para eu enxergar o que está me bloqueando, o que está me fazendo agir daquele jeito, e talvez eu nem saiba que eu esteja agindo daquele jeito. Sim. É o que as constelações traz à tona. Eu não falo muito assim os problemas, tá? Mas mais as limitações, o que não tá te deixando seguir, evoluir, ir para frente, ter sucesso na vida. Então, e o que tá tirando suas forças. Porque às vezes a gente simplesmente não tem força, a gente não sabe por quê. Então, É, ali na constelação, a gente consegue olhar para isso. E olhando para isso, aí a gente ressignifica, tem várias coisas, eu vou chegar até lá. tá bom. Adiantei um Como eu te pouquinho. falei, eu fiz o script, então eu vou Tá bom, tentar então vamos lá, vamos seguir, lá. tá? A gente falou do Bert, e aí, depois disso tudo, o Bert escreveu 84 livros, eu acredito, mais ou menos. Poucos foram traduzidos, todos são maravilhosos, Fabi. Assim, depois eu vou te passar para quem quiser, porque ele fala das experiências dele. Ele não só fica escrevendo, não, sabe? Ele fala muito das experiências. Então, a gente consegue entender. Ele não tirou do nada. Foram vários anos de estudo e vários anos de experiência, de prática. Ele vendo como que aquele sistema todo funcionava, como que aquela dinâmica das constelações funcionavam, tá? Então, ele tem os livros do Bert Hellinger, como de vários outros consteladores. Ele não é o único. Tem vários outros consteladores famosos que trabalham com diferentes técnicas também, tá? A gente costuma falar que não tem certo ou errado, não tem bem ou mal. Tem alguma coisa desalinhada. E é a mesma coisa que eu vejo nas constelações. Não é que a constelação de bonecos não seja tão boa como a de representantes pessoas, tá? Tem as constelações fluviais. A outra é melhor. Não tem. Depende de cada um, depende de como cada um vê, tá? Então, as constelações, eu escrevi aqui, ó, traz a consciência, a origem das suas limitações, tá? Outra coisa importante também que eu quero falar é que de onde surgiu esse termo constelação familiar. As constelações, esse termo já surgiu há muitos anos atrás, igual eu te falei, em 1800 e alguma coisa.
A tradução de Bert Hellinger é colocação familiar. Não são constelações. Foi colocado constelações que ia ficar de uma maneira mais fácil da gente entender. Ou talvez mais bonita, porque você imagina as constelações lá no céu, todas as estrelas, umas ligadas à outra, num sistema organizado e funcionando. Então, daí vieram as constelações. E aí, o que ela faz? Ela torna visível os emaranhados que causam essas dificuldades, essas dissonâncias em nossas relações. Tá? A gente vê ali o que está causando esse emaranhado. E a gente costuma falar que a gente não consegue seguir para uma relação boa, para o sucesso, se tudo isso tiver organizado. Talvez, do lado de fora, para as pessoas que estão olhando, ó, que casal lindo, ó, ele é bem sucedido, mas ele não está realizado por causa desses emaranhados, tá? E esses emaranhados, eles seriam o quê? É passado, é família, é você mesmo ou é coisa de familiar que foi passando? É o passado mesmo, Fabi. Todas as coisas que aconteceram com os nossos antepassados que ainda estão conosco. Igual eu te falei ali da célula, que tá aquela memória em torno da gente. A gente não nasce cru. Não existe. Além do DNA ali, das células, a gente tem essa memória em torno da gente. E se alguma coisa não ficou resolvida ali no passado, vai passar para as próximas gerações. Alguém vai ter que resolver. Senão vão ter repetições. Então é melhor que seja você, porque aí não leva mais nada para frente. Né? Geralmente a ovelha negra da família é a pessoa que vai trazer tudo isso em tona, tá? Vai ser quem vai olhar para isso tudo e vai querer mudar todo esse sistema, tá? Então, olhar para os excluídos, olhar para quem não pertence. Nós vamos chegar nas leis e eu vou te explicar direitinho isso. Então, quando não está resolvido, quando o problema foi escondido, o que seja, causa esses emaranhados e existem as compensações, as repetições, tá? Assim, um pai, a gente tem exemplos de pais alcoólatras, tá? Não pais alcoólatras, desculpa, pais que foram excluídos. Aí o filho vem com alcoolismo para olhar para aquele pai, porque ele tem que pertencer. Todo mundo tem que pertencer ao sistema. Não pode ter exclusão, mesmo que tenha sido uma pessoa que não agradava o sistema, mas ela fez parte. Se ela existiu, alguma coisa dentro de você mudou. Nós vamos chegar lá. Então, ela ajuda a encontrar o seu lugar ali dentro do seu sistema. Por exemplo, você é a filha mais nova, mas está fazendo o papel de filha mais velha. Então, você tem que estar sempre no seu lugar, é a ordem, tá? Na constelação, a gente faz as despedidas necessárias. Como você viu na constelação. Precisava de despedir daquele pai. Então, assim, não era nem só falta de aceitação. A gente tem essa dificuldade, a gente carrega uma dor imensa quando a pessoa vai embora e a gente é feliz. A gente não aceita. A gente não aceita. Eu não posso ser feliz. Eu não posso sorrir. Se ele for embora, como que eu vou? Né? Assim, antigamente o pessoal ficava de luto, de preto, não tinha, né? A gente honra os nossos antepassados, faz mesmo o movimento de honrar, baixa a cabeça, aceitando e reconhecendo o que eles foram pra gente, o que eles trouxeram, sem julgamento, tá? A gente quebra muitas crenças limitantes.
aquelas coisas que a gente acredita, a gente põe na nossa cabeça que é assim, tem que ser assim, porque foi passado pra gente. É importante também saber que não existe culpa, é responsabilidade. A palavra culpa é muito pesada. Então, assim, não é. São coisas que foram colocadas na gente desde criança. A gente tem que aceitar e continuar. Mas a gente pode quebrar essas crenças. A gente não pode ser leal a elas. A gente não precisa ser leal a elas. Tá? É tipo se libertar dessas crenças? Sim, exatamente. E é um movimento, Fabi, a constelação, ela mostra muita coisa, ela é maravilhosa. Mas quando a gente abre uma porta, existem milhões atrás. Então, uma constelação, ou só a constelação, não vai resolver. Aí que surgem as outras terapias, a terapia sistêmica, o reiki, os florais, tudo para te ajudar a liberar aquilo que você viu, tá? A gente estava até comentando, eu estava comentando com você, Fabi, eu acho, quando a gente estava falando de florais, que é maravilhoso, porque antes de fazer a constelação, não é todo mundo que está preparado para fazer uma constelação, não é todo mundo que está preparado para enxergar aquilo. É duro às vezes, é pesado. Você vê coisas, talvez você não aceita, talvez você fique com raiva, acontece muito das pessoas tentar sabotar a constelação. Não, não é assim. Não é isso que acontece. Mas Tipo, é a o que pessoa a gente realmente não aceita, ou seja, aquela constelação não vai servir para ela. Ou aquele vai. momento não foi bom para ele. Ela não vai servir naquele momento. Só que eu tive muitos casos, assim, de meses depois, a pessoa me procurar e falar: nossa, hoje eu enxergo. Hoje eu vejo. Então, assim, aí algumas pessoas falam até mal. Não, não entendi. Não, não é nada. Tudo bem. Guarda ali para você que um dia você vai conseguir enxergar. E aí eu tava falando dos florais que para você tomar antes, para começar a te libertar, né? Abrir. Eu não sei muito, mas se é chakra ou o que. Mas te deixar mais leve para você ter a capacidade de enxergar aquilo tudo. Te Tá? preparar, né? Também. Sim. Vamos lá. Como eu estava falando, é como se a gente estivesse trabalhando. Eu falei que não tem nada de espiritismo, é espiritual, né? É uma coisa que vai além daqui da gente. São crenças que a gente tem, que toca a nossa alma. Eu falo, a alma é a nossa consciência. Porque muita gente tem muita dificuldade de entender quando a gente fala assim, sente a alma, sente aqui dentro do peito. Aí eu falo, gente, fica consciente. Aí você sente. Aí você entende. Muita coisa, Fabi, que eu faço. Vai mais pro, tem que puxar para o cérebro ao invés do coração. Sim, mas assim, mas a consciência, ela tá ligada à alma, tá ligada a tudo. Tanto que quando a gente medita, a gente quer estar consciente. E essa é a nossa espiritualidade. Estar com nós mesmos, né? Vamos lá, então. Já falei sobre isso tudo. E as ordens do amor? Eu vou chegar lá. Estou curiosíssima. Então, outra coisa que a gente também fala muito, que para você constelar, você tem que ter coragem. Você tem que deixar de ser imaturo. Você tem que saber que vai ficar. Você vai levar umas porradas ali. Porque o que acontece com a gente? A gente vive na nossa criança. A maioria das pessoas. A gente fica ali. O Darley mesmo falou comigo na última live. Tá na moda esse negócio da criança ferida. Mas é verdade. Freud já falava disso. Que a gente fica lá na nossa criança buscando alguma coisa que a gente não teve, que a gente achava que devia ser daquele jeito, entendeu? Então, assim,
A constelação te traz muita aceitação. Os seus pais fizeram o que eles puderam. O que aconteceu, aconteceu. Olha e dá tchau. Pega o que for, que é de bom e vamos embora para a vida. Então a gente fica muito nessa criança mimimi, nessa criança chorona, Né? querendo, sabe? Querendo Sou pirulito. vítima da vida. Exatamente. E Então, talvez isso também cause o medo de seguir em frente. muita gente tem medo de fazer constelações exatamente por isso. Você vai ter que crescer. Muita gente não faz terapia ou o que seja por esse medo de crescer. Porque crescer não é fácil. Aí a pessoa prefere ficar ali no vitimismo, na criança e no mimimi, do que crescer. Às vezes, a zona de conforto dela tá ok. Eu costumo falar que é a má zona de conforto, porque não é um lugar. É um lugar que você está acostumado, né? Tem mulheres que estão em relacionamentos abusivos há anos e anos e anos, e elas não conseguem sair. É verdade. É uma zona de conforto, infelizmente. Então, assim, para você sair disso tudo, tem que ter muita coragem. Coragem de seguir em frente. Coragem de ver que você tá sozinha. Assim, não é nem que você tá sozinha. A gente vive num sistema, tem muita gente. Mas é com a gente agora. Ninguém vai fazer pra gente. Né? Nós temos que olhar no espelho e falar, não, sou eu. Quem vai Só seguir você pra mim? pode alterar o seu Sim. mundo, né? E quando a gente muda, o mundo todo muda. Não adianta a gente querer falar, eu vou mudar o fulano. Eu quero que ele faça constelação. Se ele Se não você estiver pronto. mudar, se ele começar a ver e sentir o seu movimento, ele vai te seguir. Você pode ter certeza. Então vamos lá, o que mais? Acho que eu já falei mais ou menos de tudo. Vamos lá nas leis, que você está aí já. Eu tô aqui Rosa. insana para ouvir essas leis do amor. Então, o Bert Hellinger veio, né? Ele escreveu ali. Deixa eu ver aqui qual que é a palavra. Tinha uma palavra que eu tinha colocado aqui. Eu esqueço muito, tá, gente? Às vezes, assim. Então, eu sou muito espontânea, eu até prefiro, porque eu acabo esquecendo as palavras. Mas ele trouxe à tona, ele colocou no papel coisas que a gente já sabia. Então, as leis do amor, que são as leis sistêmicas, são leis universais, leis que sempre existiram, mas que a gente não olhava. A gente levava a vida e não prestava atenção nessa ordem, nessas leis. Então, ele chamou de leis do amor, e eu acredito que tudo gira em torno do amor. Às vezes o amor está doente, o amor está cego, mas não deixa de ser amor, tá? Isso é muito bom para você ter um olhar mais leve sobre tudo, para você não julgar, não sentir culpa. Ajuda muito a você saber que tudo gira em torno do amor. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento. São 3 leis. Todo ser humano tem o direito de pertencer. Sabe? É o direito mesmo. Assim, E pertencer a quê? pertencer ao seu clã, ao seu sistema. Pertencer a tudo isso. Até ao planeta, a família, a casa, a cidade. Também pertencer ao mundo. Só que o mundo está tão distante. Mas na família a gente consegue enxergar mais. Por exemplo, se igual eu estava falando do pai. O pai assassinou alguém, não sei. Ou o pai maltratava a mãe. Aí os filhos ficam com raiva,
não aceitam aquele pai e excluem ele do sistema. E fazendo esse movimento de exclusão, faz mal a você. Aí que causa emaranhados. Tipo, excluindo ele, você vai fazer igual a ele. Acontece muito. Acontece muito. A minha mãe é assim ou assado. De repente você olha, você está fazendo exatamente igual. Tá? Então, assim, muitas vezes acontece também tem muitos casos de crianças com TDAH, com dificuldades, que elas estão tentando trazer um olhar para aquele ente que foi esquecido. Tá? Aí pode ser um avô, um bisavô, ou seja. Você tá igual a mim, né, Fabi? Caí. A gente vai chegar lá naquela super estrutura. Gente, quem tiver dúvidas, por favor, vamos interagir. Tem umas pessoas colocando aqui, código do pai é pesado. Eu vi ali que a Patrícia falou que já leu um livro, aliás, que tem um Tenho livro, esse mas nunca livro. leu. Não sei se a Paty falou que deve ser As Ordens do Amor, que ela tá falando. São vários livros dele. É esse, Paty. Travou, Fabi? Travou. Oi? Voltou. Ótimo. Tá. Eu vou voltando aqui. Então, a gente falou do pertencimento. E o pertencimento também da Paty. Paty, foi o que eu falei ali no começo, ou no meio com a Fabi. As Ordens do Amor. Lê esse livro, Paty, é lindo, vale muito a pena. E se tiver dúvida, estou às ordens. Pode me mandar mensagem, que é um prazer emanar esse amor e todos esses conhecimentos aí. Não, como eu falei com a Fabi, não tem assim, quando a gente abre uma porta, várias portas vão se abrindo. Ei, Edilane, querida, a Edilane é minha cliente. E aí a gente vai abrindo várias portas. Então, assim, não tem como você resolver uma coisa, é tudo interligado. Mas com certeza uma constelação vai abrir muito o seu universo, o seu sistema, o seu olhar, tá? E eu falo para todos os meus clientes que fazem constelação que é muito interessante continuar com alguma terapia. Para você conseguir digerir, entender tudo aquilo, tá? Então, Só que a Paty está perguntando que é doida para fazer, que ela é louca para fazer, tipo, quantas sessões, né, são necessárias. Isso que eu respondi para ela. Cada sessão a gente vai trabalhar um tema, uma questão que você tem. Eu não consigo seguir na minha carreira. Eu não consigo prosperar. Ou eu tenho muita dificuldade com meu marido. Não consigo ter relacionamento. A gente vai olhar para isso. Ali você vai conseguir enxergar, mudar o seu olhar, aceitar e seguir. Mas todo mundo tem milhões de questões, tá? Não é só uma, né? Sim. Então vamos lá nas leis. A gente falou das ordens do amor, do pertencimento e agora da hierarquia. A hierarquia é muito importante e o Bert viu muito isso na tribo Zulu, porque eles respeitam muito os mais velhos. Eles respeitam muito os antigos, os que vêm antes. E a gente não faz isso muitas vezes, principalmente com pais. A gente toma o lugar deles. E não, como eu já disse, não é culpa de ninguém. Acontece. O pai e a mãe não estão preparados, acabam te deixando nessa posição de pai. Ou você mesmo fica arrogante. Então, é muito importante olhar essa questão da hierarquia.
Na empresa, se tiver você na empresa como presidente da empresa, mas antes de você entrar, tinha um faxineiro lá, uma cozinheira, que trabalha lá há 15 anos. Então você tem que olhar com respeito. É a hierarquia. Ele é mais antigo que você, tá? Deixa eu Então só não. pedir desculpa aqui, Roberta, perdão, mas assim, minha câmera pulou aqui, meu celular pulou, tal, mas você estava falando, tudo bem, espero que ninguém tenha percebido. Quem percebeu, sorry, eu dei uma mudança aqui, tá bom? A Paty perguntou aqui, ó. Entendi que posso começar então com algo que me incomoda mais. Sim, Paty. E pode ser que a gente consegue, nós vamos olhar essa questão que você tem. Mas olha, a gente consegue enxergar várias outras. Talvez uma coisa que você nem lembre, sabe? Assim, nem dos seus antepassados, não, da sua vida mesmo. Eu E como tive seria clientes. esse... Desculpa, mas Deixa eu como só seria essa escolha do o porquê começar por onde? tá. Você faz Deixa uma eu só conversa prévia? Deixa eu só acabar com aqui, Fabi. Por exemplo, tive uma cliente esses dias que eu pedi para ela posicionar os filhos dela. E quando ela posicionou um filho, eu percebi que tinha alguma coisa na fala dela. Tinha alguma coisa diferente, alguma coisa que estava pedindo para ser visto. Aí eu perguntei para ela: você já teve algum aborto? Aí ela: ó, tive. Então, assim, ela nem lembrava. As coisas vão surgindo, tá? É muito importante, eu acho fantástico quem tem um relacionamento bom com os familiares, vô, tio, e perguntar, sabe? Como é que foi? Como é que foi quando eu nasci? Como é que era minha mãe? Porque a gente começa a interagir e a entender o porquê que nós somos assim. E aí, Paty, você estava me perguntando do tema, né? Da escolha. Pode ser uma coisa que está te incomodando muito. Ou simplesmente você pode chegar para mim e falar, não sei. E aí, numa conversa prévia, minha e sua, eu começo a entender o que você realmente quer ver. Não só o que você quer ver, o que vai te trazer solução, tá? Porque, assim, não existe isso que quer ver, na verdade. É o que você quer, é a solução que você quer. Então, a gente vai batendo aquele papo antes da constelação, que eu gosto de ter um contato com os clientes antes e depois também. Para mim, gente, cada constelador trabalha de uma maneira, tá? A técnica é a mesma, assim, a minha é mais voltada pelo Bert Hellinger, mas tem vários outros consteladores, tem várias técnicas. Então, é muito importante você ter esse olhar. Nenhum é melhor do que o outro. A gente trabalha um pouco diferente. Tem constelador que não gosta de conversar com a pessoa. Porque não precisa, o campo mostra. Só que me preocupa a pessoa ver o que o campo mostra sem estar preparada. Então, essa é a minha visão, tá? Mas, assim, tem várias pessoas maravilhosas aí no mercado. Tanto é que a gente estava conversando ontem, né? E na semana passada, do reiki, das terapias florais, talvez aromoterapia, até mesmo Tati, você gosta de falar, Tati? Pode ficar à vontade. vai falando. Eu gravo pelo WhatsApp, que na hora que eu conseguir, eu vou te ouvir, pode ter certeza. Então, assim, Fabi. é aquela questão de é o que você estava falando, né? A pessoa tem que estar preparada ou ela tem que saber que ela pode ouvir, ver alguma coisa que ela não vai gostar. E ela vai ter que Exatamente. aprender a lidar com isso, né? E mexe com as nossas emoções muito. A gente sente mesmo. Você viu, a gente chora. Nossa, A gente fica eu senti pesado. meu coração apertado. Só para você estar assistindo. Então, eu convido todo mundo, gente.
se não for a minha constelação, outras que tiverem, assistam as constelações, essas em grupo. São maravilhosas. E vamos pular para a terceira lei, que é a lei da ordem, do equilíbrio entre o dar e o receber, que é muito importante nos relacionamentos. As pessoas esquecem, todo mundo esquece o tanto que é importante essa ordem. O tanto que a gente tem que estar sempre em equilíbrio. Um não pode dar mais que o outro, senão vai ter problema no futuro. Um vai ficar em crédito com o outro. E geralmente, Fabi, quem ganha mais é quem sai do relacionamento. Aí o que deu fica muito puto, né? Muito bravo. Ah, mas eu fiz tudo por essa pessoa. Sim. Mas ela ficou naquele sentimento, ela não dava conta de dar. Então, assim, gente, não só quem está começando um relacionamento pode começar o relacionamento que você tá, mas começar com um olhar diferente, começar de outra maneira, começar a prestar atenção nessas coisas, tá? Se você tá dando mais do que seu parceiro, ou ao contrário, é ótimo. Acontece, eu vou dar um exemplo, Fabi. Por exemplo, seu parceiro sai com os amigos para jogar bola, chega em casa completamente bêbado. Você fica puta, grita, aí fica lá no seu cantinho de coitadinha e passou. Isso não é saudável. Sabe? Não é saudável para quem, no caso, vou falar, para mim, que ficou ali sentindo coitadinha. Para ele, nada a ver. Não é saudável para o sistema. Porque ele não vai se manter em ordem, em equilíbrio. Então, vai causar emaranhados e vocês vão ter conflitos no futuro. A gente olha o tempo todo, não é para a gente nem para o outro, é para o sistema. O sistema tem que estar em equilíbrio. Lembra que eu te falei lá na tribo Zulus que sempre estava em equilíbrio? Porque eles sabiam fazer as compensações. Então, seu marido fez isso com você, pensa, o que ele não é para vingar, não, gente. Quando você começa a fazer esse movimento, você vê o tanto que é simples. O outro dia, eu vou pegar o cartão de crédito dele, vou lá pro shopping. Vou passar o dia inteiro no shopping e vou gastar. Não precisa ser uma coisa tão exagerada, mas para ter uma compensação no sistema. Amor não precisa ser igual, gente. Às vezes você é mais carinhosa, você gosta de grudar, de dar beijo e tal. E o outro mostra de outras maneiras. Mas tem que ter esse equilíbrio. A parte. Ótimo. Paty, perfeito. Gente, amei. Além de você ir pro shopping fazer compras, leva ele com você. Excelente. No trabalho, por exemplo, Fabi, você tem um colega ali do seu lado que você está sempre fazendo por ele. Eu tenho um exemplo que eu lembrei agora, vem na minha cabeça, do filme Estagiário. Muito legal. Eu amo esse filme. Então, ele entrou na firma como estagiário e ele não sabia nada. Tinha um colega dele do lado que ficava ajudando ele o tempo inteiro. Mas teve um dia que ele levou o menino para casa dele. Lembra? Ele deu uma moradinha. Então teve essa compensação. Não veio só de um lado. Então não tem que ser idêntico. Não é assim, eu te dou 10 reais, você tem que me dar 10 reais. Não. Cada um dá do seu jeito. Dá o que pode, né? O que não pode é um dar mais do que o outro. Exatamente. Ou menos do que o outro. Senão, vai dar. Então, Fabi, é mais ou menos isso sobre as leis. Seguindo aqui meu script, eu vou terminar nas soluções,
né? Que você vem nas constelações, é lógico, para ter uma solução. Sim. Para enxergar alguma coisa ali, para saber para onde você deve ir, né? Apesar, gente, que é muito importante, as constelações elas não são do constelador, elas são suas. Quem vê é você. Você viu ali na constelação, Fabi, que a gente não põe a palavra na sua boca. A gente pergunta: o que você está sentindo? O que você está vendo? O que isso te mostra? Então, não é a gente, são vocês que têm a reação que isso te provoca, né? Exatamente. Eu não vou te fazer perguntas ou frases prontas para você me responder o que eu quero. Você que vai ter que ir evoluindo aquilo que você vai sentindo ali na constelação, tá? Surgiu uma dúvida aqui, desculpa. Sim. Quanto tempo, mais ou menos, dura essa sessão de constelação? Geralmente, em torno de 1h30. Eu já tive cliente de 3 horas. Eu acho que a Paty vai ser essa cliente de 3 horas. E para mim, tá tudo bem. Assim, geralmente eu marco de 2 em 2 horas. Mas como essa constelação era a última, eu fui indo, porque a gente também tá sempre aprendendo. Então vamos lá, Fabi, as soluções. Quais são as soluções? A gente encontra força. Paty, 5 horas não, 5 horas. Só não vem me falar assim, eu quero fazer esse tema, esse, não, ok? Gente, a gente pode ficar aqui a vida inteira fazendo. Né? Igual eu falei, a gente tem várias portas. Então, as soluções, a gente encontra força. A gente encontra onde está a força ali no nosso sistema, que a gente tem que agarrar ela para a gente seguir, tá? Porque quando a gente chega nas constelações, geralmente a gente está sem essa força. A gente está precisando de ajuda para encontrar essa força, tá? A gente também reconcilia. A gente faz uma reconciliação com todas essas pessoas do nosso sistema, com todos esses membros. A gente olha para o pai, a gente faz esse movimento ali dentro, mas não significa que vai estar resolvido ali. Que não é? Então, é um movimento que você está começando ele ali nas constelações, tá? Não tem como, eu tenho um problema sério com meu pai. Aí você vai lá na constelação, entende o problema, ganha força para lidar com o problema e acha que vai sair dali pronto. Não, não é assim. É com o tempo. Outra coisa, não adianta, não vai achando que você vai chegar em casa e vai falar pro seu marido, pro sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão, contar tudo que aconteceu na constelação e achar que eles entendam e que eles queiram fazer, tá, gente? Não funciona assim. Viu, Paty? Guarda pra você. Se quiser falar, fala. Eu não tenho problema com isso. Tem constelador que fala que não é pra falar. Se quiser falar, fala. Mas as pessoas não vão entender, tá? Só quando elas vivenciarem que elas vão entender, ou quando elas começarem a ver as suas mudanças. Quando elas começarem a sentir o movimento, tá? A gente vai ressignificar muita coisa, tá? Mudando o nosso olhar para aquilo, para as crenças, né? Que limitavam, elas vão continuar ali, mas elas não vão ser mais limitantes, tá? A gente vai ressignificar o medo, a gente vai ressignificar a dor, a gente vai acolher a dor e esse medo e seguir. A gente não vai quebrar ou jogar no lixo. A gente vai ter força para andar com ela, tá? Por exemplo, é o meu passado, faz parte de mim e agora eu sei lidar com ele e seguir em frente, dar o passo. Exatamente, acolher, aceitar e deixar o que de ruim, o que te desagrada
desagrada, deixar para lá. Não trazer junto com você. Você não precisa de trazer todas aquelas dores. Não mexer com você mais. Sim. Você não precisa de trazer todas aquelas dores. Por exemplo, acontece muito. A avó sofreu muito, então a filha vai sofrer muito e a neta também vai sofrer muito. Você não precisa disso. Você pode ter outro caminho. Você pode ser feliz. Você não tem que ser leal a elas. Tá? Vamos lá. Honrar. Uma coisa muito importante que a gente falou sobre a criança. Renunciar à fantasia de criança. Renunciar àquele sonho que você tem de ter uma mãe e um pai perfeito. Não foi e não vai ser. Agora que nós somos adultos, a gente tem que acolher essa criança dentro da gente. A gente tem que ser pai e mãe de nós mesmos. Não adianta, gente, a gente ficar culpando, brigando com os nossos pais ou com os nossos antepassados, que isso não vai mudar nada. Então, a gente renuncia a essas fantasias. E renuncia também ao amor romântico. Sabe? A gente sonha com amor romântico. É uma fantasia de princesa. Não existe. Que a Disney colocou na cabeça da gente, né? Gente, tem muita coisa sistêmica. Assista Frozen. Ai, é lindo. É um filme totalmente sistêmico. E no segundo, você vê o tanto que ele é sistêmico. O tanto que a busca da Elsa pelos antepassados dela. Ela não conseguiu se libertar enquanto ela não encontrou o lugar dela. E aí, e as coisas mudaram, né? Ela tudo mudou. Mudar o futuro, do sistema inteiro, Fabi. Então, assim, uma pessoa basta começar da gente. Que a gente consegue. Edilane, preciso gente aprender a renunciar. Mas você já tá no começo, já começou, já tá no processo, isso eu sei. Já olhou, já sabe, já entende. Agora, passo a passo. Bora fazer para minhas amigas. Vambora, Paty, vambora. Já tô sentindo que na hora que acabar aqui vai ser o WhatsApp, o número da Roberta. A gente pode fazer um grupo presencial, todo mundo de máscara, todo mundo 1 metro de distância, ou a gente pode fazer um online, que eu tô fazendo toda hora, e a Fabi viu como que funciona, é impressionante, né? Essa energia do sistema. Gente, é impressionante. Meu coração ficou apertado, me deu dor de barriga. Tipo assim, foi uma sensação que eu ficava assim, meu Deus. Você entrou no sistema da pessoa que estava constelando. E assim, eu nem estava esperando isso. Sim. Né? Tipo, mais uma coisa. Sobre essa sair da criança e ser responsável. Autorresponsabilidade. Nos responsabilizar por nós mesmos. Pelos nossos atos. Me dá só um minutinho. Olha, a gente tá com 1 minuto, menos de 1 minuto aí pra gente poder finalizar a live. Eu tô vendo que ainda tem gente entrando. Você tá disposta a eu finalizar aqui, porque aí eu preciso salvar e a gente voltar? Tá ok pra galera aí? Aí você termina aí essa questão da criança e a gente faz com calma, você tem que correr e o povo ficar aqui meio desesperado. Eu estava falando dessa responsabilidade com nós mesmos. Ou pode ser para constelar em grupo, Paty, pode ser em grupo online e presencial, pode ser individual, online e presencial. Quando a gente voltar, eu vou mostrar como que funciona uma constelação. E aí vocês vão entender. Eu acho que vai ser até interessante. Eu já tô até com meus bonecos. Eu tenho que acabar aqui, senão eu não salvo, tá, galera? Volta daqui rapidinho. Beijo.